Olá, bem-vindos a essa videoaula, onde nós vamos aprender a ter slides profissionais. Temos várias técnicas a respeito e nessa apresentação nós vamos abordar 5 técnicas para você criar slides mais atrativos, mais profissionais, de forma a atingir, a sua audiência de uma forma mais eficaz. Que as pessoas prestem atenção no que você está falando, no que você está apresentando. Tá? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcos Bruno, analista de sistema. Eu sou diretor e fundador da Manysoft Tecnologia, onde nós trabalhamos com desenvolvimento de softwares, criação de websites, aplicações web, aplicativos para celulares e tablets. Nesse projeto que nós estamos trabalhando agora, nós queremos fazer com que você tenha mais atratividade nas suas apresentações. Seja você um palestrante, um professor e precisa de um auxílio aí para criar a sua apresentação. Nós vamos focar mais nas técnicas para apresentações dos slides. Apesar de não ser o foco principal, na sua apresentação, afinal de contas o foco da apresentação principal deve ser a parte falada, mas os slides ele traz um impacto muito forte no visual, e através do visual a assimilação das imagens, faz com que o espectador ele guarde melhor as informações e ele preste mais atenção. Os nossos slides eles devem ser criados por último. Muitas pessoas eles começam a criar no início, ele faz como se o slide fosse o seu storyboard, seu script para a apresentação, quando na verdade o slide ele deve apenas reforçar o que está sendo dito na apresentação. Então, primeiramente, você deve pensar na sua apresentação apenas na parte falada, o que você vai falar, quais os tópicos que você vai abordar, a parte falada. Não é porque você tem vários tópicos para falar que para cada tópico você vai fazer um slide. Então o slide ele é pensado por último. Primeiro você deve pensar no que você vai abordar, em todos os tópicos que você pretende abordar, quais os tópicos principais, o que você não vai falar. É importante também, muitas das vezes a gente pensa muito no que vai falar, mas não aborda o que não vai falar. E muitas das vezes o que não vai falar também é muito importante ser lembrado, para que na hora você não caia naquele tópico e fique ali desenrolando muito tempo naquele tópico que para você não é importante. Então, durante a apresentação, quando você beleza, isso aqui eu não vou falar. Então, isso aqui você marca como alguma coisa que você deve lembrar de não mencionar, para não gastar tempo da sua palestra com uma coisa que você não vai se aprofundar, você não precisa se aprofundar. Então é bom você se lembrar disso e anotar. Tá? Então, por último, depois de criado todo o script do que vai ser apresentado, do que você vai falar, e aí você sim vai criar os seus slides baseado nisso, apenas criando slides apenas para reforçar os tópicos principais, para que as pessoas lembrem do que você está falando. Então, quanto menos informação através dos slides você jogar, é melhor, porque ele tem que lembrar dos slides para lembrar do que você vai falar. Então, se você botar muita informação nos slides, eles não vão lembrar, e provavelmente não vai ter o impacto que você precisa, vai ficar uma coisa maçante. E se for muitos slides, no decorrer da apresentação as pessoas vão até parar de prestar atenção. Então isso é ruim, porque se as pessoas elas param de prestar atenção, o teu objetivo não vai ser alcançado, que é passar aquela informação por completo. Então pensar nos slides por último é uma ótima estratégia para que você tenha uma apresentação mais enxuta, sem muitos slides e muita informação no data show, em que você não teria necessidade de passar. Você poderia simplesmente falar, e aquela imagem ia fazer com que a pessoa lembrasse de tudo que você está falando. Uma identidade visual também é muito importante. Muito importante. Você criar um padrão nos slides.
Muitas das vezes acontece durante a criação de slide, um slide ficar totalmente azul, outro totalmente vermelho, ou outro laranja, né? As cores, muitas fontes e tamanhos de cores misturadas. Então isso não é legal. É importante que você tenha ali uma identidade, que a pessoa perceba de que todo aquele conjunto, né, de textos e imagens, aqueles slides ali, eles fazem parte de um mesmo projeto, de uma mesma apresentação. Você está falando da mesma coisa. Então é importante você ter essa identidade visual, né? Marcar bem de que aquela apresentação está falando sobre aquele determinado assunto, para que a pessoa ela sempre volte naquele tópico principal, né? Tem que ter um tópico principal sendo abordado. Então a pessoa tem que sempre voltar naquele tópico. É esse o palestrante, é essa a palestra e esse tópico é o que a gente está verificando agora. Então essa identidade visual ela tem que permanecer em todos os slides. Então evite um excesso de tipos de fonte diferentes. Na principal usou Arial, no meio usou Verdana, nos títulos está usando Comic Sans, depois está usando Times New Roman. Uma mistura danada, onde você não tem um padrão, né, e pré-estabelecido. Então isso daí traz um amadorismo, né, e amadorismo na nossa apresentação é o que a gente não quer. A gente quer passar o máximo de profissionalismo possível, porque esse profissionalismo vai dar autoridade para você. Esse profissionalismo vai fazer com que as pessoas deem crédito ao que você está falando e não apenas achem que você deu uma leve pesquisa na internet e está agora trazendo essas informações para eles. Então, quanto mais profissionalismo você trouxer, mais atenção, mais atratividade, mais profissionalismo e mais autoridade você vai ter na sua apresentação. Então é importante que você escolha bem alguns elementos que façam com que aquilo ali seja a identidade. Não é que seus slides têm que ser iguais, pelo contrário, né? Eles não devem ser iguais, porque slides que são muito similares, eles também fazem com que as pessoas percam a atenção, mas que traga alguns elementos que mostrem que a identidade, né, da sua apresentação, alguns elementos que tragam essa identidade visual dentro do seu projeto, para que a sua apresentação ela seja bem focada e que quando a pessoa olhe, né, para um outro padrão daquele ali em outro lugar, ele lembre, né, da sua palestra também. Isso é importante. Então, algumas coisas que você deve atentar aí é o que você vai colocar no rodapé, né, o seu nome. Todos os slides você coloca o seu nome ali para que a pessoa lembre, né, bem, é o fulano que está falando, né, é o Marcos Bruno da Manysoft que está apresentando essa informação. Então você coloca lá embaixo, né, o logo da empresa, se é o mais importante a ser lembrado, ou o seu nome. Procure também evitar colocar muita informação, né? Você vai colocar o nome da empresa, o seu nome, o nome de quem está operando, né? E muita coisa. Tente ser o mais enxuto possível, né? Menos informação. É importante, você não está representando a empresa, então bota só o seu nome. É só da empresa, então bota só o da empresa. Não bota muita informação, né? Bota pouca informação para que seja lembrado, para que o cérebro ele capte aquilo ali rapidamente, tá bom? Então, o tamanho das fontes, né? Crie padrões, né? Para títulos vai ser esse tamanho, para subtítulos esse tamanho, para o corpo esse tamanho. Você pode até variar um pouquinho de um para o outro, mas procura manter, né? Ser todo subtítulo é negrito, né? Então presta atenção para que essas coisas elas tenham, né, uma identidade, não fuja, né, para que cada slide não fique de um jeito. Bom, transições entre tópicos é importante de ser verificado. Quando você vai passar de um assunto para o outro, né, é importante que seja marcante, né, que mude e não pareça apenas que incluiu um pequeno detalhe naquilo ali, né? Então é importante que você marque bem aonde você mudou de tópico, né? Então, se eu vou falar de um determinado assunto, digamos que eu vou fazer uma palestra a respeito de
construções, né? Então eu estou ali, começo a falar sobre como criar uma base, né? Como criar uma fundação e tudo mais. Então eu vou falar sobre vários, que tipo de material ser usado. Não preciso, né, criar slide um só para o tipo de material, o outro só para as técnicas utilizadas, o outro para o orçamento. Não, eu posso criar um slide ou dois só com o principal daquilo ali a ser abordado, né, de preferência pouco texto, de preferência pouca informação ali dentro, né, e eu vou falar, eu é que vou explanar sobre aquele assunto. Não precisa ter todas as informações que eu vou dizer no slide. Não era só a pessoa baixar um slide na internet e pronto, a palestra estava ali, né? E você tem que alcançar o público falando, né? Dá mais liberdade. Isso, ficar preso muito ao que está no slide não é legal. Quanto menos slide você colocar, mais liberdade você vai ter para falar, né? De acordo com aquele público, de acordo com o tempo que foi determinado para você falar. E essas transições, né, elas devem ser marcantes. Quando você for mudar de tópico, falei sobre fundação, né, vou mudar agora para a parte para levantar, né, as paredes. Vou levantar as paredes. Então tem que ser marcante. É uma transição, eu mudei de etapa. Então as pessoas têm que perceber isso de cara. Bem, ele mudou de etapa, ele vai falar sobre outro assunto agora. De modo que você nem precise dizer, agora vamos falar sobre esse assunto. Não, você simplesmente passa naturalmente de um tópico para o outro, e quando o espectador ele vê que o slide mudou, ele vai ver, opa, peraí, agora ele vai falar sobre isso, sem você precisar mencionar. Bem, falei sobre fundação e agora eu vou falar sobre isso. Você não precisa, você pode entrar naturalmente. Bem, a fundação funciona dessa forma, e quando você for levantar as paredes, então mudou de assunto, né? Você mudou de tópico, e o espectador ele percebeu porque mudou o slide ali a ser apresentado. Então você não precisou marcar com as palavras, né? Você deixou esse trabalho para a sua apresentação de slide. E quanto menos texto você colocar, né, dentro desses tópicos, nos slides, vai ser muito melhor, muito melhor. Quanto menos texto você botar, você vai ser mais eficaz, você vai ter mais atenção das pessoas para o que você está falando. Quando você coloca muito texto, as pessoas elas ou param para ler o que está escrito e deixam você falando lá sozinho, ou elas nem leem. Então você gastou um tempo, né, escrevendo, gastou um espaço do seu slide com um texto ali que as pessoas não vão prestar atenção. Então é importante que você não coloque muito texto. Coloque uma frase, duas. Se realmente for necessário colocar uma quantidade de texto razoável, procura liberar esse texto aos poucos, né, usando técnicas de animação de conteúdo, né, vai liberando aos pouquinhos, de forma que a pessoa consiga ler e voltar para o que você está falando. Porque se não for para a pessoa também ler, isso aqui eu só botei lá para eu guiar. Como eu já mencionei no início, o slide não é o seu script da apresentação. O slide é um reforço do que você está falando, né, para que o espectador tenha mais entendimento do que está sendo dito, né? Ele não é para você, ele é para o seu espectador, tá? Não confunda. O seu script deve estar separadinho num papel. Você pode até imprimir os slides também, colocar ele para você saber, né, em qual ordem que ele está, para não ter surpresa na hora de passar. Mas nem é necessário, porque o seu script já vai dizer, né, o que você vai falar, quais são os tópicos que você vai abordar, para na hora você não esquecer. Esqueça o slide, deixa isso para a pessoa que está operando, entendeu? Preocupe-se em como você está falando, né, o que você está abordando, né, as melhores palavras a serem utilizadas para aquele público. Preocupe-se com isso. Deixa o slide a cargo da pessoa que está lá operando, tá bom? Dê apenas uma olhadinha só para ver se está tudo certo, se você que está coordenando, mas deixa lá, tá? Aqueles slides vão servir para as pessoas que estão assistindo, né? Então aqueles slides ali, eles não devem ter muitos slides. Opte por fotos, né, por textos bem enxutos mesmo, com um significado bem forte ali, para que as pessoas lembrem daquela frase, lembrem daquela imagem e, consequentemente,
lembrem do que você está falando, né? Porque os slides, eles servem para melhorar, né, o significado do que está sendo dito, né? Melhorar o significado, não para dar algum significado a mais, né? Para melhorar o que você já disse. A sua palestra ela tem que ser completa. A sua palestra ela já tem que ter sido bem desenvolvida, de forma que o slide ele só venha para reforçar, para melhorar, né? Para dar aquela de que uma imagem, né, vale mais do que 1000 palavras. Então, quando a imagem aparecer, ele, sintetizando, é isso aqui, é essa imagem. O cara vai olhar a imagem, beleza. Quando ele olhar essa imagem, ele já vai, quando ele lembrar dessa imagem ou da frase que você jogou lá, ele vai lembrar do que você disse. E aí todo o conteúdo vem por consequência. Então é muito importante que você não saia, né, fazendo muitos slides, que você não saia dessa palestra fazendo os slides da mesma forma que antes, tá? Nós trazemos uma ideia totalmente diferente do que a maioria das pessoas apresentam por aí. Normalmente as pessoas querem criar tópicos dentro dos slides, então no slide é para impactar as pessoas. Os slides ele tem uma força muito grande. Se mal administrado, ele serve para o contrário. Ele serve para dispersar a atenção. Ele serve para fazer com que a pessoa ela acabe, muitas das vezes, até dormindo, né? Você já teve aquela sensação de quando você está viajando, que você olha as mesmas coisas e te dá sono, te dá enjoo? É mais ou menos o que acontece quando você tem slides maçantes. A pessoa ela para de prestar atenção. Ela está vendo que aquilo ali não está interessante, né? Não tem surpresa. Então é importante que você seja bem marcante, né, nos seus slides, né? Que haja surpresa a cada passada, né, de slide, para que a pessoa ela olhe para aquilo ali e, poxa, beleza, ele vai falar sobre isso, né? E prestar atenção se o slide tá interessante desse jeito, que ele está falando tá mais ainda, ele vai prestar atenção, ele quer saber o porquê daquela foto. Então procure trabalhar bem essas fotos, né, com suspense ou imagens óbvias, né? Também não use imagens que não tem a ver com o que você está falando. Você está falando sobre A e a imagem está tratando sobre B. E procure falar de modo que as pessoas elas linkem a imagem do slide com o que você está falando, tá? Linke isso, porque é importante que a pessoa ela quando olha aquela imagem, ela quando lembre da imagem, ela lembre do que você está falando, tá bom? Então linke bem isso. E se a imagem for um pouquinho diferente, né, tiver um significado para você e que você entenda de que não é tão fácil, então explique, né, mencione algo da foto, né, para que a pessoa ela faça esse link entre a imagem e o que você está falando, para que o objetivo seja alcançado, que quando ela lembrar da foto, ela lembrar do que você está falando, quando ela lembrar daquele texto, ela lembrar do que você está falando, tá bom? Então é isso que eu tenho a trazer para vocês. No próxima videoaula, você não perde a próxima videoaula, que eu vou trazer as técnicas práticas. Esse conteúdo aqui é para dar uma visão, um norte para você do que é uma apresentação de slide de fato, que não é apenas um script do que vai ser falado, mas é para trazer mais atratividade, né, na sua apresentação e mais entendimento do que está sendo dito para o telespectador. O slide não é para você, é para o telespectador entender melhor o que você está falando, tá bom? Então é para isso, mas a próxima apresentação vai ser prática. Eu vou ensinar a você passo a passo como criar uma apresentação do início ao fim, várias técnicas para chamar mais atenção, técnicas comprovadas que aumentam, né, a atratividade e o entendimento, coisas que você não deve usar, né, coisas que são essenciais dentro do slide. Então a próxima videoaula você não perde, tá? Fique atento aí aos e-mails, né, aos posts que a gente tem colocado, né, porque a próxima videoaula que a gente vai lançar para você, ela vai fazer com que você dispare, né, em relação à atratividade e profissionalismo nas suas apresentações, tá bom? Então não perca, fique atento, porque você vai receber isso daí, tá? Para incrementar, para aumentar, né, esse profissionalismo, né, nas suas apresentações. Muito obrigado. Você consegue me encontrar no Facebook por Manysoft, no Google Plus por Manysoft BR,
ou pode falar diretamente comigo, né, marcosbruno@menensoft.com.br, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.